uma coisa, você já quebrou um dente? Está comendo alguma coisa, gente teimosa também, que sabe que dente não é para você ficar comendo, sabe, coisas muito duras e tal, e daí você quebra o dente nas horas, essas coisas acontecem, nunca acontecem em casa, acontecem nas horas mais inconvenientes. O Dr. Sami Saraiva está aqui para conversar com a gente sobre isso, porque existem algumas providências que você tem que tomar primeiro, para evitar, né, doutor? Boa tarde. Sem dúvida, boa tarde. Eu falei correto, doutor? Às vezes a gente não pode ficar mordendo essas coisas muito duras, sabendo que pode fraturar mesmo, ou o dente, a gente fratura o dente quando o dente não está bom. Tem algum problema de dentição? Bom, existem os dois casos. Há pessoas que, por costume, costumam abrir garrafas ou cortar linha de pesca. Abrir garrafa, doutor? Sim, infelizmente. Com dente? Sim. Caramba! E muitas vezes o dente, quando não tem nenhum problema, não foi tratado de nenhuma forma, ele tem resistência para isso. Ao longo do tempo, a vida e o uso dele geram fragilidades que muitas vezes aparecem nessa hora de esforço excessivo. Então, os dentes têm que ser cuidados e certos alimentos mesmo não devem ser mordidos sem um certo cuidado, porque pode ocorrer a fratura. Quais são, doutor? Porque eu não estou conseguindo me lembrar de algo assim que seja muito duro. Bom, alimentos que têm crosta crocante, né, como a gente tem... Torresmo, exatamente. O torresmo é um alimento que deve ser comido com cuidado. Dependendo do formato que ele foi feito, o tamanho, ele pode se tornar duro excessivamente. E isso pode fraturar o dente. E quanto mais velho a gente vai ficando, mais fraco vai ficando o dente, doutor? É mais ou menos isso? Os dentes vão se desgastando. Então, com o tempo, as fragilidades começam a aparecer. É muito mais comum em pessoas de idade terem essas fragilidades do que pessoas jovens. E, doutor, é claro que se uma pessoa já tem um problema, como você falou, se já tem um tratamento naquele dente, fica mais suscetível ainda a uma fratura. Sim, sem dúvida. Principalmente o tratamento de canal enfraquece o dente em coisa de 50% a 60%. É uma ótima alternativa para salvar um dente que necessita do tratamento. Mas, junto com o tratamento de canal, é necessário fazer outros tipos de tratamento, como uma coroa em porcelana, para reforçar esse dente e, ao longo do tempo, a gente não ter essa surpresa desagradável. Doutor, eu falei correto? A maioria das pessoas, quando passa por um problema como esse, não cai dentro de casa. Sim. Está num restaurante, está numa festa, quebra o dente. O que faz, doutor? Pega o dente onde cair e guarda esse pedaço para levar para o dentista ou não vai adiantar nada? Bom, o pedaço é muitas vezes utilizado para ser recolocado no lugar. Mas para tipo colar? Sim. É feito como se fosse uma colagem com esse fragmento de dente. Por exemplo, o dente daquele jeito ali, doutor. Quebrou. Sim. Aquele pedaço de baixo lá que caiu, o que faz? Pega esse dente e leva para o dentista? Sim. O ideal numa situação dessa é você tentar localizar o fragmento que quebrou e conservá-lo em soro fisiológico ou leite. E muitas vezes, em caso de adultos, a gente pede para colocar o pedaço embaixo da língua. Manter esse dente úmido em uma solução fisiológica é muito importante para que a gente consiga colar esse dente de volta. Para conseguir recuperar, né, doutor? Sim. Leite, quando você fala leite normal ou leite de vaca normal? Leite de vaca, normal. Tá. Daí leva para o dentista. Isso. Quer dizer, uma maneira... E quanto tempo tem esse dente pode ficar armazenado, doutor? Sem perder? Quanto Na mais prática, rápido, melhor? nós indicamos o quanto mais rápido, melhor. O resultado depende muito desse tempo. Quanto mais tempo nós demorarmos a fazer o procedimento, maiores são as chances de terem complicações no futuro. Doutor, só vou pedir para voltar a imagem que eu estava esperando você acabar de falar para mostrar de novo. Então, essa imagem aí, esse dente é um dente quebrado? Sim, é um dente quebrado. Mas daí tem como consertar esse daí, doutor? Sim, nesse caso é um dente que teve uma fratura extensa e tem complicações relacionadas ao canal. Muitas vezes nesse tipo de fratura é exposta uma região onde é o que nós tratamos o canal, que é o nervo do dente. Um paciente que tem esse tipo de fratura tem muita dor, tem muita sensibilidade. Então, nesses casos, é tratado o canal e futuramente a pessoa pode fazer uma coroa, mas no momento o fragmento, se estiver disponível, a gente pode colocar de volta e fica muito bom. Doutor, o que acontece se eu não achar esse dente para levar? Bom, se você não achar, existem técnicas em que a gente reconstrói o dente. Isso a gente precisa julgar de acordo com a idade do paciente, de acordo com o tamanho da fratura. Muitas vezes o paciente é uma criança e nessa criança a gente não pode fazer, por exemplo, uma coroa em porcelana, que é uma prótese definitiva que vai durar muitos anos. Devido ao fator do crescimento da criança, a gente faz uma restauração, que é um tratamento que é usado como definitivo, mas em casos como esse, de uma fratura muito extensa, tem uma longevidade curta. Muitas vezes, para uma criança, até que ele adquira sua maioridade, ou pelo menos passe da idade de crescimento, é uma ótima opção. Faz como se fosse uma
um negócio de cera, não é de cera, mas assim, como se fosse para tapear, por enquanto. Isso, na verdade é aquela massinha branca que a gente usa para fazer as restaurações. A massinha que substituiu aquela escura que tinha de metal. Então, essa mesma massinha tem próprias para dentes da frente, próprias para dentes do fundo e a gente reconstrói com uma qualidade ótima. E daí tem que tomar mais, obviamente, o cuidado tem que ser maior depois, Sim. nem pensar em abrir garrafas ou coisa parecida, né, doutor? Na prática, o dente fica bem resistente. É uma resistência que aguenta que você morda muito, mas não é tão resistente quanto o dente originalmente. Sendo assim, a gente pede que o paciente tome o cuidado, porque a chance de quebrar esse dente é maior do que de quebrar os outros. E doutor, existe algum caso que realmente é necessário retirar o pedaço de dente que sobrou? Sim. Sim. Quando? Quais são esses casos? Muitas vezes a fratura, ela termina numa região que é abaixo do nível da gengiva. Sendo ou assim, seja, muito próximo mesmo da... Sim. Acontece o tipo de fratura, por exemplo, onde o dente literalmente racha no meio, de ponta a ponta. E daí é o quê, doutora? Queda normalmente, acidente, essas coisas? Sim. Hoje, o líder em gerar problemas de fratura dental são os acidentes automobilísticos. Geralmente compromete a região dos dentes da frente e são fraturas severas. Perda dos dentes, fraturas muito grandes e que no futuro o paciente vai ser tratado com implantes ou com próteses para substituir esses dentes. Doutor, e demora um procedimento como esse? No caso de acidente, por exemplo, daí se quebra muito, se é necessário toda a retirada para quase começar de novo, né, doutor? Sim. Porque demora um bocado de tempo, né, para ficar bom de novo. Demora. Em caso de acidentes, em geral, a prioridade é que o paciente não piore, por exemplo, por uma infecção nos dentes que foram fraturados, então esses dentes são removidos. Após o paciente se recuperar de todos os danos fora da boca, né, muitas vezes pancada na cabeça, fraturas nas pernas e outros traumas, depois disso é feito um planejamento. Muitas vezes a gente leva 3, 6 meses para poder realmente colocar uma prótese lá definitiva. Antes disso, a gente faz uma prótese provisória para o paciente não ter que ficar sem os dentes, porque é uma situação muito desagradável, né? É verdade. Doutor, e existem pessoas que, por exemplo, rejeitam algum tipo... A boca da gente pode rejeitar algum tipo de tratamento, algum tipo de material? Tem como a gente saber disso? Na verdade, os implantes que são colocados cirurgicamente têm um período de cicatrização, que é em torno de 3 a 6 meses para a maioria dos casos. Em alguns casos, e aí a gente chega a 1% dos casos, existe um tipo de rejeição. Na verdade, é raro, então? É raro. Na verdade, é uma cicatrização que acontece da forma que nós não queremos. Tá? Mas isso é mais comum em pessoas que têm diabetes, têm pressão alta ou que não têm uma boa saúde geral. A saúde geral do paciente influencia muito nisso. Doutor, e fica quase que imperceptível que houve que é uma prótese ou que houve esse implante? Sim. O bom trabalho de um dentista é justamente que a pessoa admire o trabalho sem saber que ele está lá. Só sabe que está bonito, mas pensa que está bonito porque o dente é bom. Exatamente. Isso é importante, né, doutor? Porque eu sempre falo isso. Você cuidar bem da boca, porque a boca é um cartão de visitas, né? Os nossos dentes são um cartão de visitas, né? Sem dúvida. E a maneira como a gente procede ao longo da vida é que vai determinar também o que vai acontecer na velhice, né? Porque Sim. a gente vê casos, assim, terríveis mesmo, de pessoas que não conseguem nem usar uma dentadura, né, doutor? Sem dúvida. Ao longo do tempo, os dentes vão mudando, como nós vamos mudando mesmo, né? Com o passar dos anos, os dentes vão se desgastando, o organismo vai tendo menos disposição para cuidar dos problemas que nós não cuidamos adequadamente. Então, uma falha de escovação, uma pessoa que não tem uma higienização correta, durante uma vida toda pode não gerar problemas, mas na parte da velhice, o organismo já não tem toda essa disposição. E aí começa a doença periodontal, inflamação na gengiva, as cáries diminuem um pouco, mas em compensação outros problemas mais sérios acontecem mesmo e precisam ser cuidados. Doutor, deixa eu te perguntar, aquele povo que fica travando muito, como é que chama? Bruxismo, Bruxismo. Né? Bruxismo. Desgasta o dente. É diferente o processo? Ou no final das contas o trabalho pode ser o mesmo e os problemas também? Bom, o trabalho muitas vezes pode ser o mesmo. A atenção ao realizar o tratamento é que é diferente. A causa é muito diferente. Porque tem gente que a gente percebe que até os dentes assim da frente ficam pequenininhos, né, doutor? Sim. E daí é como se tivesse que reconstruir mesmo, como se tivesse quebrado um pedaço do dente, né? Sim. Nós precisamos reconstruir, mas o principal é que a gente consiga corrigir a causa. Tá. Se a pessoa desgastou o dente, muito provavelmente essa prótese que a gente coloca vai sofrer nesse momento do bruxismo e vai desgastar também ou mesmo vai quebrar. Então, nesses casos, a gente opta por fazer o tratamento, reabilitar, né, devolver a mordida, aumentar os dentes, corrigir a altura do rosto que é perdida com esse desgaste e muitas vezes fazer algum tratamento que melhore esse bruxismo.
Esse tratamento pode ser uma placa de acrílico para proteger os dentes, pode ser fisioterapia, pode ser terapia. E daí, depois de todo esse processo, é que vê a possibilidade de reconstruir os dentes, deixá-lo no tamanho ideal. Exatamente. O tratamento consiste em uma fase transitória, onde a gente coloca dentes provisórios. E esse é o test drive, é onde quando o paciente vai usar, a gente vai ver se os dentes não quebram, se o paciente tem uma boa aceitação para aquela altura de dentes. E muitas vezes é necessário fazer várias vezes e aumentar isso gradativamente, assim como ele foi reduzindo devagar. Bom, regra número 1, não vai sair por aí mordendo torresmo. Tem gente que gosta de morder osso, né, doutor? Tem gente que gosta. Daí você acaba com o seu dente de maneira desnecessária. E aqueles piruá de pipoca. Sim, lá também é um veneno para a boca, né, doutor? Sim. Que dependendo, você pensa que está maciozinho, você acaba com o seu dente. Daí você fala, não, mas eu sou jovem ainda, vou para o dentista, arruma. A curto prazo, tudo bem, mas a médio e longo prazo, isso vai te dar dor de cabeça. Então, a melhor coisa é você... Primeiro que você tem que consultar um dentista, no mínimo, uma vez por ano, né, doutor? Sim, o indicado é cada 6 meses. Então, cada 6 meses você procura o dentista para ver se está tudo certo. Porque muitas vezes você, sem perceber, também começa a ter essas atitudes aí do bruxismo, ficar travando a boca e acaba com seus dentes. Então, você busque sempre especialista a cada 6 meses, marque a sua consulta, faça uma avaliação para que nenhum problema se transforme. Olha, porque depois a dor de cabeça é maior e a dificuldade para você resolver os problemas também são maiores. Doutor, obrigada pela tua presença, adorei. Olha, doutor no Face, Instituto Belo Odonto, e também tem telefone 3467-6444, 3467-6444, para você marcar a tua consulta, conversar com o doutor, para que você não tenha problemas no futuro. Obrigada, doutor, volte sempre. Agradeço.